Olá, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso P+M Master Talks, a visão do Compliance Officer aqui em BH. E nesse episódio a gente vai ter o prazer, a honra aí de receber essas pessoas aí tão especiais, né? A Mirna e a Aline. Para a gente falar, né, especificamente sobre um tema bem importante, que é o papel do Compliance Officer em 2026. Né? A gente fala muito em relação ao compliance extrapolando a questão regulatória. Eu acho que é um tema extremamente importante. A gente está falando aqui, né, com duas profissionais que estão dentro do mercado financeiro. Eu tenho, né, a honra de acompanhar o mercado de compliance no Brasil desde 2002, quando comecei minha carreira. Então, há muito tempo eu vejo as coisas acontecerem e a gente sabe que a grande maioria das iniciativas de compliance no mundo, de forma geral, nasceram dentro do mercado financeiro, né, por uma questão inicialmente estritamente regulatória, né, mas que hoje busca outras necessidades, né, que tem outros desígnios. Então, eu tenho começado esses bate-papos, né, com uma dinâmica, pedindo para vocês se apresentarem, falarem um pouquinho aí da carreira de vocês, um pouquinho da realidade hoje de vocês, e a partir daí eu vou trazer alguns questionamentos aí para a gente debater aqui. Comigo aqui também está o Augusto, meu sócio aqui, responsável pela unidade aqui de BH. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigado pelo tempo de vocês, por né, se disponibilizarem. Eu sei que a vida de vocês é muito corrida, né? Então, obrigado por estarem aqui conosco. Obrigada, Edu. Obrigada, Augusto, pela recepção aqui hoje. Obrigada, Aline, por compartilhar esse momento aqui comigo. Não. Vou falar um pouquinho, então, aqui da minha carreira. Eu tenho 10 anos aí de mercado financeiro, atuando aqui no compliance e eu acho muito importante a gente trazer um pouquinho dessa mudança da visão do compliance, né, regulatório, estritamente regulatório, especialmente no mercado financeiro. É um ponto importante para a gente trazer aqui no nosso dia a dia. Então, estou à disposição aqui para a gente trocar bastante hoje. Eu que agradeço, uma honra estar aqui com a Mirna, parceiraça de compliance. Obrigada, meninos, pelo convite. E é um tema que eu sou apaixonada. Eu estou também no mercado financeiro há mais de 10 anos. Nasci como TI, né, da minha trajetória, a maior parte como governança de TI. Sou administradora, não sou advogada. Especialização em gestão de TI. E fui picada pelo compliance em 2019. Desde então, atuando como compliance officer e gestora de riscos. E estou aqui para falar do que a gente hoje adora, né? Tem realmente na nossa rotina, no nosso dia a dia. Legal, vamos lá. Vou fazer uma provocação aqui inicial, né? Então, em um segmento tão regulamentado como, né, o mercado financeiro, compliance deve ser considerado uma função reativa de controle ou conformidade, né? Ou também pode ser utilizado como uma ferramenta de gestão e inteligência estratégica. Como que vocês veem essa relação, né? Eu agradeço muito, acho que a gente já passou daquela visão do compliance estritamente legal, né? Do compliance só para atender regulamentação, daquele compliance do verbo to comply, que é estar em conformidade, etc. Né? Acho que isso já passou, o compliance já amadureceu, e hoje a gente vê muito mais o compliance como uma ferramenta de apoio à estratégia, né? De apoio, de construção de cultura, de alinhamento de propósito para trazer melhores resultados, né? Como que vocês enxergam isso dentro da realidade de vocês? Superamos isso. E hoje o compliance saiu mesmo dessa responsabilidade somente regulatória, né? Desse braço jurídico. Não muito tempo atrás, me chamavam, deixa eu falar com o pessoal do jurídico. Eu acho que esse paradigma quebrou e o compliance cresceu muito. Cresceu não só no segmento financeiro, né, em todos os segmentos, mas em especial no segmento financeiro, de onde ele sai dessa atuação com uma visão da conformidade regulatória, prevenção à lavagem de dinheiro, prevenção a fraudes,
que, claro, é inerente, né? Normalmente as instituições possuem estruturas mais robustas, processos mais amadurecidos com relação a esses riscos. Mas hoje o compliance amplia, né, a visão e a atuação nos outros riscos, como corrupção, suborno, conflito de interesse, os riscos comportamentais, né, o assédio. Então, isso faz hoje parte da nossa matriz, faz parte da atuação no dia a dia do compliance, em prevenir, monitorar e remediar, não só mais naquele modelo de remediar, de corrigir, mas em todos os pilares mesmo, né, de um programa de integridade mais maduro. Legal. Acho que contribuindo aqui um pouquinho e complementando, eu gosto de falar muito que o pilar principal de um programa de compliance é governança e cultura. Então, a gente sai um pouco do estrito regulatório ali para a gente olhar para a cultura, para a organização e para a estratégia. Então, no dia a dia, se a gente não estiver alinhados com o que a organização está buscando, para onde a gente está indo, a gente não consegue construir um programa de compliance efetivo. Então, a gente tem que estar muito antenado e muito próximo do negócio, do dia a dia ali, da estratégia, para que a gente consiga levar a comunicação de compliance para cima, para baixo e para os nossos stakeholders todos. E engajar todas as partes interessadas. Exatamente. Ali, né? Independentemente do nível hierárquico que ela esteja na organização. Perfeito. E isso é muito latente, né? Assim, isso que você trouxe, Augusto, é importante, porque para a gente falar e engajar, a gente precisa ter as visões e falar a língua das pessoas com quem a gente está interagindo. Então, o compliance ele tem que saber navegar no board, ele tem que saber navegar com os colaboradores, ele tem que saber navegar com os reguladores. Então, a gente tem essa dinâmica muito viva. Eu acho que o principal papel do compliance hoje é exatamente esse, ser menos reativo e mais propositivo, atuando ali na estratégia e ajudando a construir o negócio com solidez e continuidade. Posso só fazer uma contribuição? Claro, fica à vontade. Eu acho que é importante, né, ressaltar uma fala da Aline, que assim está muito alinhada à metodologia e no racional que entendemos ser um racional maduro de compliance, que é uma abordagem baseada em riscos. Então, assim, antes de uma mera conformidade regulatória, obviamente, vocês estão no segmento altamente regulado. Só que antes disso, existe, né, a primeira identificação e o gerenciamento assertivo de riscos. Então, assim, isso é um braço do compliance. Inclusive, algumas companhias têm várias nuances dentro do compliance, né? Um compliance mais regulatório, um compliance de integridade, um compliance comportamental. Sim. E não deve ser visto de forma até, não sei se a palavra mais correta é míope, mas equivocada. Então, é muito interessante essa abordagem baseada em riscos, para entender o cenário que você está atualmente situado, qual que é o perfil da sua instituição financeira, qual que é o tipo de relacionamento que vocês adotam e, no final do dia, qual que é o apetite, para direcionar de forma estratégica ali quais seriam as ações, tanto preventivas como contingenciais e de monitoramento. Perfeito. Sim, eu costumo falar que o que mata um programa de compliance, um sistema de integridade, né, seja qual a nomenclatura que a gente vai dar, é uma palavra que chama rejeição. Quando a gente não consegue encaixar o sistema com o propósito, via de regra, isso ocorre por quê? Primeiro, por um desalinhamento com a estratégia, né? Então, às vezes, a empresa não sabe comunicar a estratégia da forma mais adequada, né? Então, a gente tem essas questões de ausência de comunicação eficaz e a ausência de alinhamento com o cenário de risco. Porque, vamos lá, quando você escreve uma política, quando você escreve uma diretriz, um procedimento operacional, que seja, e ele não advém de um diagnóstico bom, que a matriz de risco entrega, por exemplo, você não sente aderência, aquela política não faz sentido, e ela acaba virando uma política de gaveta, porque não é um negócio que faz parte do meu dia a dia, então não tem por que eu aderir aqui. Então, acaba gerando rejeição. A gente costuma falar que escrever política sem o devido diagnóstico, sem o devido assessment, mapeamento de risco pretérito,
Você corre o risco, às vezes, de dar um paracetamol para um paciente com câncer ou fazer uma quimioterapia num paciente, né, que está com uma dor de cabeça. E essa visão eu acho que é uma visão mais madura, né, onde você entende que a gente precisa desconstruir aquela visão antiquada do compliance, que o compliance está aqui para engessar meus processos, o compliance está aqui para me dizer o que eu sempre fiz, eu vi fazer diferente. Então, essa visão negativa do compliance. Enquanto o compliance, na verdade, ele precisa ser bem recebido. Um papel colaborativo. Isso, exatamente. Um papel de construção. Exatamente. E dentro de um ambiente muito regulado, como o de vocês, eu acho que é um desafio maior. Por quê? Sem dúvida. Porque tem coisas que vocês não podem abrir mão. Sim. Então, a gente fala de um processo PLD-FT, por exemplo, tem que acontecer. Então, não tem muita margem ali para... Exatamente. Então, vamos lá. Aí vocês têm aquela famosa crise do compliance com o comercial, né? O comercial quer vender, o compliance precisa proteger. Né? Bom, pensando nesse cenário, eu vou fazer uma nova provocação aqui. Né? Então, deixa eu... Pode. Só para complementar o que vocês trouxeram com relação à governança, né, políticas, papel aceita tudo. Uhum. E o que a gente vê muito, né, é a construção da política para depois construir o processo, para depois construir o controle. E tem que ser o contrário. Você primeiro constrói, você faz o mapa, tem a visão ali o seu apetite, você tem a visão ali do que é possível ser feito e constrói a política, e constrói o seu procedimento. E não precisa ser, né, o que falou, né, o compliance não está ali para engessar. Tem situações, tem processos que não tem conversa. O Banco Central quer ele escrito. Mas lá vem o compliance, pedir para construir política, pedir para construir norma. Gente, não tem como, né? E até porque é a gestão do conhecimento, o conhecimento se perde. Então, é importante termos, né, essa governança desde um mapeamento robusto, uma matriz, conforme, né, um apetite alinhado à estratégia, com documentos normativos internos, né, que realmente reflitam, né, a realidade, o processo das empresas. Assim, eu costumo falar até nas minhas aulas que o compliance ele tem uma função prioritária, primária, que é a proteção do CNPJ. Mas vamos lá. Uma empresa, ela é formada por processos e esses processos são conduzidos por pessoas. E os colaboradores têm que entender que existe uma função muito nobre do compliance por trás também, que é proteger o próprio colaborador. Sim. E quando a gente está falando de um ambiente regulado, mais ainda. Tá? Vamos continuar nessa linha dos riscos. Eu acho que, né, quando a gente fala, né, de riscos, a gente está falando da essência do compliance, na minha opinião. E o risco, ele, por si só, dentro da sua natureza, naturalmente ele traz uma oportunidade. Quando a gente identifica o risco, a gente identifica obrigatoriamente uma oportunidade. Como que vocês veem isso dentro da realidade de vocês? Né? Isso é bem aceito, isso é bem visto? Né? Porque, vamos lá, quando a gente está pensando em risco financeiro, risco de banco, né, a primeira coisa que me vem à cabeça é concessão de crédito. Né? Quanto mais eu tomo risco, mais caro fica o dinheiro. Né? É mais ou menos essa lógica dentro de uma instituição bancária. Mas a gente está falando de outros riscos que não são só os riscos financeiros. Né? Imagino que na matriz de risco de vocês lá tem os riscos estratégicos, tem os riscos comportamentais, tem os riscos operacionais. Como que vocês lidam com isso no dia a dia de vocês? E só complementando, Eduardo, como que também, né, eu acho que é até um ponto interessante vocês trazerem, especialmente a Aline, diante da sua formação ali, que não vem da advocacia, como que um olhar holístico, sei que a Mina também está há muito tempo, né, na indústria, entende muito do modelo de negócio, como que essa visão transversal, né, de como que funciona o negócio e uma multidisciplinariedade, né, então entender não somente ali de leis, de regulamentações, de decretos, mas também de eventualmente do core business, né, de economia, de administração, de TI, como que isso gera mais insumo para vocês eventualmente defenderem, engajarem e demonstrarem o valor agregado desse entendimento que o Eduardo acabou perguntando, né, de gestão de riscos como um todo para a organização. Legal. Vou começar aqui, fica à vontade, Aline, para complementar.
a matriz de riscos, eu vejo aqui 2 caminhos que hoje a gente trabalha muito de 2 formas. Primeiro, a complementariedade na atuação. Então, quando eu falo hoje da minha estrutura, que é mais compliance, regulatória, integridade, eu preciso estar muito próxima das áreas de riscos. Então, eu não tenho a área de riscos na minha estrutura, mas eu preciso estar próxima dessa área de riscos para a gente se retroalimentar no dia a dia. Então, os meus trabalhos, eventualmente, eles servem de insumo para a área de risco operacional e controles internos e vice-versa. Então, quando eu rodo um risk assessment de compliance, eu procuro ter uma visão holística de negócio, de risco, de riscos de compliance, de riscos operacionais, para que eu possa ter essa integração e para que eu possa direcionar os esforços e trabalhar em conjunto com as demais áreas. Então, a gente sempre busca essa complementariedade no nosso dia a dia, de forma que a gente consiga, com as nossas especialidades, dentro de cada caixinha ali, que a gente consiga ter um olhar mais profundo dentro de cada necessidade, de cada risco identificado. E o segundo momento que a gente usa muito é no nosso próprio risk assessment, de olhar para dentro. Uhum. Então, quando a gente identifica os riscos da organização, a gente consegue também ver como que a gente contribui para mitigar esse risco. Então, a gente faz muito uma construção, quando eu vou dar uma devolutiva de risk assessment para o board, eu levo muito nesse viés de como eu vou ajudar a mitigar este risco, de como o compliance constrói a mitigação dos riscos identificados. Então, a gente precisa ter muito esse viés de pró-negócio, de estar ali no dia a dia do negócio, de ajudá-los a construir. Porque não é a expertise deles, né? A expertise do negócio é fazer negócio. E se a gente não tiver essa sensibilidade para apoiar no dia a dia e fazer essa construção, a gente fica manco, né? A gente acaba querendo ter o melhor, mas a gente não consegue alcançar porque a gente não fez as alianças necessárias. Então, uma análise de risco, ela busca essencialmente conhecer do negócio. Eu acho que a primeira coisa de um compliance officer é entender do negócio que ele atua, porque senão ele não consegue navegar naqueles diferentes mundos. Então, a gente tem que estar ali mergulhado no dia a dia e conseguir fazer essas alianças e essas construções para que a gente consiga ajudar a instituição de alguma forma no endereçamento e mitigação de riscos. Quer falar? Não, só falei show. Adorei. Não, assim, concordo, assim, com tudo que a Mirna falou. Acho que só reforço o que a gente vem falando desde o início, que é colaboração, né? E o compliance, como assumindo, né, ali como uma segunda linha de defesa, é extremamente necessário hoje ter essa integração das áreas. Riscos não financeiros hoje está na minha estrutura, assim como o ESG também, né, o RSAC. Mas também ter ali os pares, né, os riscos financeiros, segurança da informação, TI, né, risco tecnológico, risco de cyber, que, né, a gente se sente um pouco correndo atrás do rabo, né, porque tá sempre evoluindo, né, na hora que a gente consegue mitigar, vem um novo... É um aperfeiçoamento contínuo, né? Contínuo. Então, é muito importante, eu falo isso muito com o meu time, de sermos multidisciplinares, né, e de atuarmos muito ali dentro, né, das caixinhas, como as outras áreas de riscos, para identificar o risco e, às vezes, a causa raiz ali está numa ineficiência de um processo, né, porque aí as áreas conversando, né, e não só na segunda linha, mas colaborando também com a auditoria, com a terceira linha, óbvio, né, respeitando ali os papéis e responsabilidades, né, necessários, sem nenhum conflito, mas de uma forma colaborativa, né, pró-negócio, né, conforme o apetite da instituição, o que vai realmente mitigar e apoiar ali ou na entrega ou de alguma automação, enfim. Mas sem essa colaboração, sem essa integração das áreas de riscos, você não tem uma governança madura, você não tem, né, uma cultura fortalecida. Bem legal essa afirmação, até porque
se não me engano, na última alteração do conceito das linhas, né, do Instituto Internacional de Auditoria, a principal alteração foi essa maior colaboração entre a segunda e a terceira linha, né? Porque acho que se ela ficar muito, cada uma Segregada, dentro né? da sua caixinha, você acaba não construindo um processo de evolução. Não se conversa, né? Não conecta. Exatamente. Bem legal, bem legal. Mas assim, eu também adoro, né, ouvir essa concepção que na nossa visão é muito madura. Eu estava recentemente nos Estados Unidos e lá ficou muito nítido para mim, por mais que a gente entenda que lá é o berço do compliance, que lá o compliance nasceu, eles têm uma visão muito mais pragmática e segregada. Então, assim, cada um, por exemplo, tem uma área de sanções que vai fazer o trabalho específico dela, que não, de alguma forma não vai conversar, pelo menos de forma harmônica, com a área de PLD, por exemplo, que é o AML deles. Cada um vai fazer o seu trabalho. E acredito que, assim, eles não possuem essa visão do todo. Então, assim, eles vão identificar, né, eventualmente, ali, desvios pontuais, né, questões ali muito no micro, mas eles não vão ter essa visão holística mesmo da empresa e de como que as áreas conversando, e cada um com a sua expertise, cada um com as suas atribuições, podem, né, convergir em prol do benefício comum da companhia. Então é muito legal, por mais que o compliance financeiro tenha, né, pelo menos para algumas pessoas, essa visão um pouco mais engessada, mas ter essa visão madura de que no final do dia a gente trata de pessoas, de processos, e que não simplesmente esse cumprimento legal é muito interessante para demonstrar o valor e desconstruir essa ideia meramente regulatória. Todo mundo ganha, né? Todo mundo mundo ganha, porque é conhecimento, né? Os times começam a ter esse mindset multidisciplinar, porque você passa a ter... Eu falo muito com o meu time, né? Nos one-on-ones eu falo, busca conhecimento, estuda o ITIL, estuda a ISO 27001, entende a minha turma de integridade, entenda mais do risco, atue na sua rotina, no seu dia a dia, a turma de controle interno, atue no seu dia a dia, já com uma visão de causa raiz. Eu brinco, eu sou a louca do plano de ação. Então, já enxerga ali uma possibilidade, não espera ir testar o controle, não espera chegar o momento do calendário para conversar sobre aquele risco. Identifica a turma do regulatório. Você não precisa ir testar a conformidade quando está programada, mas no seu dia a dia, conversando, opa, tem algo aqui que não tá em conformidade. Vamos criar um plano de ação, vamos colocar para ser realizado e ir junto, né? Então, as pessoas, né, os nossos profissionais aprendem, né, criam um olhar diferente. Você passa a ter menos, né, com certeza, retrabalho, porque quando você tem avenidas ali separadas, cada um vai trilhando um caminho, vai entregar? Vai. Mas você vai ter ali retrabalho, não tem como não ter. Porque se conversam. Uma análise de PLD conversa muito com uma análise minha de compliance. O meu risco nem sempre vai ser alto. Se para prevenção lavagem de dinheiro for alto, para compliance vai ser alto, ponto. Mas pode ser que seja médio para prevenção lavagem, para o risco de lavagem de dinheiro, para o time de prevenção, mas para o compliance vai ser alto. Mas tem que conversar, né? Porque você tem ali consultas, você tem ali diretrizes que são parecidas. Então, hoje a gente atua muito em conjunto para otimizar o processo, né? E para ter, né, uma entrega mais integrada, né? Mais robusta mesmo. Muito legal. E, bom, a gente falou sobre risco bastante aqui, e agora eu queria caminhar para um outro lugar. A gente falar um pouco sobre resultados, sobre medição de resultados, sobre performance, né? A gente precisa entender o que é performance dentro do contexto de um sistema de integridade, de compliance, né? Eu entendo que é extremamente complicado se medir performance, porque se a gente entender que o resultado buscado por um sistema de integridade, de compliance, é o aculturamento, como que a gente mede cultura?
né? Quando que a gente mede o quanto de fato a gente está impactando dentro? Quanto a gente mede que a gente está conseguindo trazer essas rotinas para dentro da realidade, fazendo com que os colaboradores entendam a importância dessas rotinas, né? Vamos lá, entender a importância de um processo de PLDFT, por exemplo, é relativamente simples, né? Você fala, né? Alguém pode estar usando nossa estrutura aqui para lavar dinheiro de crime, ou alguém pode estar usando nossa estrutura aqui para financiar, né, outros crimes. Agora, quando a gente pensa, né, como que a gente mede, vamos criar indicador-chave de performance, por exemplo, para ver quanto eu treinei as pessoas aqui dentro, quanto eu revisei minhas políticas, como foi minha performance do meu canal, recebi tantas denúncias, apurei tantas denúncias, etc. e tal. São formas de medir. Queria que vocês explorassem um pouco isso sobre a realidade de vocês, né? O que vocês entendem, o que funciona para vocês, o que né, faz sentido quando a gente está falando em relação à métrica de medição, né, de performance. Legal. Vou começar aqui, Aline, fica à vontade. Eu acho assim, as métricas são essenciais para a gente conectar ética e performance. É muito difícil a gente chegar num board de forma teórica. Então, a gente precisa de indicadores. Fatos e dados. A gente precisa falar a língua da instituição, né? Eu acho que essa é a maior dificuldade de um programa de compliance, eu acho que é a maior dificuldade dos compliance officers, trazer números. Com certeza. Medir exatamente como que a gente mede se a gente está amadurecendo, se o programa está amadurecendo, se a gente está performando conforme a instituição espera. Então, é um grande desafio e eu acho que a gente precisa ir sempre revisando esses indicadores. Uma das formas que eu olho para isso é através do Risk Assessment. Então, a gente põe algumas perguntas ali de percepção de integridade, que a gente consegue medir ali o nível de percepção dos nossos colaboradores e líderes enquanto o tema de compliance, integridade. Então, a gente consegue minimamente mensurar para onde a gente está indo. E para a instituição financeira, assim, é um pouco mais fácil, acho que a Aline vai concordar. A gente hoje trabalha com um índice mesmo de conformidade. Na nossa instituição já tem 5 anos que a gente utiliza esse indicador. E é um indicador composto por vários pesos ali dentro, vieses, em que a gente traz ali no final um número de como, por exemplo, uma diretoria está em relação à instituição inteira. Então, eu consigo medir ali se a área está renovando as políticas no prazo, se ela está cumprindo os planos de ação de não conformidade identificados dentro do prazo, se ela está prorrogando muito. Eu consigo ver se os meus colaboradores estão caindo muito em teste de privacidade, de phishing, então eu consigo medir isso aqui. Legal. Então, a gente tem hoje ali 6 indicadores, 6 pilares dentro desse indicador, em que eu meço mensalmente, dentro de cada diretoria, quanto que ela está, qual que é o seu indicador ali, e eu consigo comparar. Qual que é a maturidade dela, né? Exato. E ali, isso traz bastante insumo para a gente. Então, eu consigo ver, essa diretoria eu preciso trabalhar mais do que essa aqui eu tenho que focar nesse pilar, esse em outro. Então, a gente consegue ter esses indicadores de uma forma mais fácil. Eu acho que talvez dentro do mercado financeiro a gente tenha essa possibilidade mais palpável de construir, mas eu acho que também é possível em outros mercados fazer esse tipo de análise. E isso traz para a gente mais conforto para levar o assunto para as instâncias superiores, né? Então, a gente consegue, através de números, mostrar como é que a instituição está em relação à maturidade de compliance. Sem dúvida. Pegando o gancho do índice de conformidade, nós temos, né, também o índice de conformidade no banco, e ajuda muito, né? Inclusive, nós temos, né, uma meta compacto global, e o índice de conformidade nós utilizamos para cumprir um dos indicadores, e nós ganhamos como um case de mercado, porque ele é atrelado à remuneração, né, inclusive dos diretores, às metas, né, de institucionais. Então, ele, como a Amina falou, né, dentro de banco, né, instituição financeira,
acaba ajudando a parte do ser regulado, né? Uhum. E é uma coisa que a gente brinca muito, assim, gente, isso é regulatório, Banco Central. Uhum. Então, acaba sendo, né, uma palavrinha mágica ali, Sim. ser regulatório. Mas, ainda assim, é um desafio, é um exercício contínuo em não só pegar o que é regulatório, né, no nosso caso, né, o índice de conformidade, os indicadores, né, acabam tendo uma base ali, sim, regulatória, e a gente pega carona também na parte de integridade, mas pensando nos outros indicadores, como canal de denúncias, né, aí você pega qualitativo também com quantitativo, e aquilo vira insumo para trabalhar e para mostrar para o board, né, como estamos, qual o risco ali que a gente identificou, que se materializou ou não. Mesmo quando eu falo qualitativo, porque é mesmo um relato que não é procedente, mas, né, você enxerga ali uma oportunidade, uma possibilidade de atuar. Uhum. E o sistema de compliance não está só dentro do compliance, né? Então, você tem indicadores ali, que aí vira um desafio também com relação a doações e patrocínios, por exemplo, né, que precisa seguir as diretrizes. Um SLA também, de análise de background check também, isso também ajuda muito, né? E conecta diretamente ao negócio, pensando em parcerias, né? Clientes, enfim. Então, você ter indicadores, né, ou que seja quantitativos ou qualitativos, que demonstrem, né, não só o trabalho do time, mas o sistema como um todo, né, o sistema de compliance que está evoluindo, que está né, amadurecendo. Impactando no negócio, né? Impactando no negócio, porque ali a gente pode não enxergar naquele momento o retorno financeiro, mas a gente está mitigando ali muita coisa, um risco de imagem, né, ou alguma sanção, enfim. Agora, avaliar, né, a percepção do seu colaborador, né, com relação ao programa de integridade, compliance, é um exercício. Uhum. Anualmente, a gente, não só nas nossas ações, a gente sempre tenta fazer alguma pesquisa, né, para ouvir. A gente nunca agrada todo mundo, né? Isso é fato. Mas a gente sempre solta, né, uma pesquisa para entender ali mesmo. Já tivemos de tudo, já tivemos inclusive aquele que não sabe onde está o código de ética, aí você fica para morrer. Mas, ok, então quer dizer, né, o que eu preciso trabalhar, né, que aí é atingir todos os níveis, é a comunicação, é o treinamento, é ir mais em loco ali para poder disseminar, é com o seu Besser da integridade, que é o que a gente chama, né, que são os embaixadores da integridade. Então, enfim, é um exercício que um compliance officer gosta, né, amigo? Não tem jeito. E é diário, é um exercício diário. A gente acorda com um plano e já dorme com o outro, porque mudou ali o alinhamento, a direção, e eu acho que o nosso papel é esse. É estar antenado ali no dia a dia e fazer esses alinhamentos ali no meio do caminho. E assim, eu adorei essas duas iniciativas, e eu acho que não só essa coleta de dados objetivos, saindo um pouco da subjetividade, mas sobretudo essa inteligência de dados, né, que é feita e apresentada, por exemplo, para um board, para um comitê de integridade, ela gera no final do dia tanto o pertencimento, né, de, por exemplo, olha, isso está me afetando positivamente, como também o engajamento, né? A consequência vai ser o engajamento e eles vão ser, consequentemente, agentes multiplicadores do programa. Então, esse cascateamento deles, né, especialmente para as áreas correlatas, que muitas das vezes, em determinado nível hierárquico, não entende a importância e a confluência que acaba tendo ali o compliance no dia a dia deles, quando vem, né, de cima para baixo, top-down ali, gera muito mais efeito, né, historicamente falando. E é muito interessante também essa questão de identificação de oportunidades, né? De, olha, às vezes no canal de denúncias a gente entende que ele tem esse olhar como uma ferramenta de gestão para identificação tanto de riscos como de oportunidade de melhoria, mas às vezes, pelos números crus, a gente olha, tivemos X% de relatos de assédio, Y% de procedência, mas às vezes não ter, e é por isso que é importante ter essa visão multidisciplinar, né, de inteligência de dados, de como interpretar esses dados,
eles podem vir como planos de ação muito mais abrangentes, né, e aplicáveis à organização como um todo do que uma medida disciplinar, por exemplo, né, uma advertência verbal, que obviamente tem a sua importância, mas tendo essa visão, né, mais pensando um pouco mais fora da caixa, é possível que essas oportunidades elas virem verdadeiras oportunidades de melhoria nos processos e no ecossistema do negócio como um todo. Perfeito. Não, muito legal. Eu vou ouvindo vocês e vou constatando algumas coisas que não necessariamente vão virar algumas perguntas, mas eu vejo, assim, alguns desafios, né, no seguinte sentido. Vamos lá, primeiro. Por óbvio, né, quando a gente atua dentro de uma corporação que está inserida num mercado onde o compliance já existe há muito tempo, então ele já é mais maduro. Então, assim, a turma que trabalha com vocês já tem o DNA, né, já está ali na formação do profissional que vai para o mercado financeiro, ele já sabe que as regras de compliance são importantes. Uhum. Isso é uma vantagem, mas também é um desafio, porque evoluir o processo de compliance fica um pouco mais difícil, porque ele já é estável. Então, quando a gente pensa em novas iniciativas, em novas tendências, eu acho que pode haver algumas resistências, né? Uhum. A gente também tem a questão da... Qual que é a dificuldade que a gente vem identificando em vários clientes em relação à medição e performance em cultura? Turnover, né? Porque você está treinando o pessoal aqui, está indo para lá, mas o turnover no mercado financeiro, ele acaba sendo, né, uma pessoa sai de um, vai para outro e já vem com uma cultura que é uma cultura meio padrão, tá? Bom, a gente está conversando aqui com duas gestoras que estão dentro de estruturas de instituições financeiras que a gente chama de bancos digitais, né? Que tem essa característica de ter nascido já no digital. Então, não é aquele banco que tem a agência, né? Aquele banco que já nasceu com essa cultura de tecnologia no DNA do banco. Dentro desse contexto, né? O quanto a tecnologia ajuda vocês no processo de gestão e compliance, tá? Existe hoje uma linha muito tênue que a gente tem discutido com todos os gestores de compliance sobre a utilização de inteligência artificial, sobre... né? Quando a gente fala, né, a gente falou bastante sobre investigação, já aqui nas nossas conversas, né, o mundo da investigação, por exemplo, corporativa, quando eu comecei minha carreira lá 24, 25 anos atrás, a gente já tinha ferramenta de tecnologia para fazer análise de grandes bases de dados, né? A gente já tinha cruzamento de informações. Então, assim, nesse mundo a tecnologia já atua há muito tempo. Mas, né, para outras nuances, né, a tecnologia ela precisa ser utilizada de alguma forma, né? A gente tem falado bastante sobre... Acho que o que a gente tem mais precioso hoje, mais precioso até que dinheiro, é o tempo. O tempo está ficando cada vez mais curto. Sim. Então, a tecnologia ela pode ser uma grande aliada para fazer você ganhar tempo e para que você concentre, né, a tua inteligência humana daí, né, em ações mais assertivas e mais vitais para o processo de compliance de forma geral. Bom, a gente tem aqui uma especialista em tecnologia da informação, né? Obrigada pelo especialista. Mas hoje todo mundo tem que ser um pouco especialista em tecnologia, né? Hoje todo mundo tem que entender um pouco de tecnologia. Eu acho que quem não consegue lidar bem com a tecnologia vai ter uma dificuldade de lidar com o mundo, né? Daqui para frente. Sim, né? Eu vim, né, eu venho dessa escola, né, e na época, né, que saiu do Kanban para um Agile, né, eu fiz, inclusive, Agile Coach na época, e dali para cá, e pensando, já conectando com o compliance, é necessário, assim, não é um plus, precisa. Com IA hoje, então, sim, quem não atua com IA vai ficar para trás. E eu falo muito com o meu time, a gente está até passando por um batalhão de treinamentos ali internos, né, para construir a gente, atua com Copilot, enfim. Mas é necessário, assim, né, a ferramenta,
Não adianta só colocar a ferramenta, né? Se você também não tiver uma base por trás estruturada, né? Um data lake ali de qualidade que traga para a gente a informação, para trabalhar com informação de qualidade, não adianta. Então, assim, tem que estar muito conectado ali também com a TI, porque eu sempre quis ter dentro do meu time de compliance alguém com pezinho de TI. Eu sempre tenho um cientista ali que não sabe nem o que é compliance, mas a gente ensina. Mas é bom, é interessante porque é Sim. bom ter cabeças, né, pensantes com experiências diferentes, com aprendizados porque diferentes, conecta. Assim, não expertise está sabendo nem... complementares. Demora um pouco, não está sabendo nem ali do que a gente está falando direito, mas na hora que conecta, e eu passo muito essa mensagem, que normalmente são jovens, eu passo muito essa mensagem de que, assim, você vai estar preparado. Imagina, daqui a pouco está no seu currículo que você tá manipulando ali dados de prevenção à lavagem de dinheiro, de conflito de interesse, enfim, né, que vai te dar insumo ali, e dali você trabalha com qualquer base e traz qualquer informação. Mas hoje se faz muito necessário você ter essa eficiência, né, não adianta, né, a gente quer o quê? Quer otimização, quer tudo ágil, digital. Então, eu não vou ter um andar ali cheio de analistas, cada um para fazer uma coisa, não esquece. Então, você ter pessoas ali, a ferramenta te ajuda nisso, a IA te ajuda nisso, em atuar em sistemáticas, né, que dão vazão ali, que ocupam um dia, às vezes ocupava meio dia de um profissional meu, hoje dá vazão em minutos. Enquanto está dando ali, está tendo os retornos, está atuando em outra coisa, está atuando em qualidade, está atuando em melhoria ali do time, te dando oportunidade para ir em outras áreas e fazer conexões. Né? Porque, tipo, sai da sua cadeira, vai tomar um café com a turma de SI e perguntar o que está acontecendo. Olha, eu identifiquei um ponto aqui que eu acho que é importante para você. Então, você passa a conseguir atuar e a tecnologia te traz isso. Você passa a conseguir atuar com mais qualidade, agilidade. Perfeito. Né? Bom, depois da fala da especialista fica até difícil. Mas o que eu vejo em relação ao uso de inteligência artificial, automações, assim, que a gente, estando num mercado digital, né, por mais que seja financeiro, mas ele tem a pegada digital, é uma mega oportunidade, porque a gente tem dentro de casa as ferramentas que a gente precisa. Sim. A gente tem pessoas. O próprio negócio de vocês ensinou o mundo Exato. que é possível, né? Eu vejo, acho que meu pai, por exemplo, ele sente falta de ir na agência até hoje. Ele só não vai porque não tem mais. Porque se tivesse, ele ia querer ir na agência até hoje, né? Isso, e as pessoas, e assim, a gente está num ambiente que fomenta a tecnologia, né? Então, a gente tem ali contribuições riquíssimas dentro da própria instituição. A gente tem equipes de tecnologia gigantes que conseguem nos apoiar nessas ferramentas. Então, acho que a reflexão que a gente faz diariamente, que eu trago diariamente para o time como que eu automatizo esse processo, como é que eu tiro o seu esforço. Eu quero que o meu time seja um time que pensa e não um time que executa. Exato. Então, se eu posso ter os insumos prontos, os números na minha mão para que eu possa analisar e endereçar, é o mundo perfeito. Então, o exercício diário pequenos processos. Como que eu automatizo uma análise de conflito de interesse? Eu consigo ter agents ou alguns modelos prontos que fazem uma análise prévia para mim. E eventual flag mais relevante, aí você entra, né, com a aquele olhar humano para fazer um esclarecimento, para fazer uma análise mais crítica. Se aprofunda no que é necessário. Sim. Então, tem processos que não precisam ser tão manuais. A própria due diligence, você consegue fazer uma due diligence mais automatizada, em que você vai entrar nos pontos específicos ali para uma análise. Então, existem vários processos dentro do compliance hoje que ainda são processos operacionais, em que a gente tem uma mega oportunidade de automatizar e focar, dar mais atenção para as coisas que são mais estratégicas de fato. Então, a gente tem uma oportunidade muito grande para trabalhar.
E sempre tem, Edu, você falou, já está mais maduro, mas a gente vai ter sempre oportunidade de melhoria e de aperfeiçoamento. Eu acho que, por mais maduro que o programa esteja, eu acho que a gente ainda tem sempre tem alguma reflexão, algum ponto que a gente pode melhorar no dia a dia. Então, acho que ter esse olhar atento facilita o nosso dia a dia e nos ajuda muito a sair daquele estigma de burocracia, né, gente? O compliance, ele tem muitos processos que precisam ser feitos para que a gente, né, esteja em conformidade. Infelizmente, a gente precisa ter algumas coisas ali registradas, monitoradas. Então, a gente podendo sair um pouco dessa burocracia, eu acho que nos ajuda a ter mais esse viés estratégico. Legal, legal. Eu acho que é bem interessante ouvir vocês falar, porque, como eu falei, eu acompanho esse mercado há muito tempo e você vai vendo que quanto maior é o cenário de risco ao qual a empresa está inserida, mais existe uma tendência de ela ser formadora de opinião no mercado. O que eu quero dizer com isso? Né? Várias melhores práticas de compliance nasceram nos ambientes mais regulados e com maior nível de risco. Então, vamos falar, mineradora, empresa de petróleo, farmacêutica, mercado financeiro. Sim. Várias melhores práticas nasceram dentro desse mercado. Por quê? Porque o risco exige que vocês criem novas metodologias, né? E pensando nisso, né, falando, a gente já está indo para o nosso final, eu falei para vocês que que passa super rápido, parece que começamos agora, mas a gente já está indo para o nosso final. Eu quero trazer um último questionamento, até baseado nessa questão de criação de tendência, de criação de metodologias para disseminação de melhores práticas ao mercado. A gente gosta de falar no escritório de um termo que né, eu escrevi sobre isso há um bom tempo atrás, que é o tal do Compliance by Design, né? Que é negócios nascerem já com conceitos de compliance. Né? E quando a gente está falando de instituições financeiras, vocês têm vários micronegócios dentro, né? Cada produto acaba virando um negócio. Né? Então, quando eu vou criar uma nova solução, eu preciso avaliar isso sobre o aspecto de compliance. Né? E acabo criando novas tendências, criando novas soluções para o mercado de compliance. E, consequente, novos riscos, né? Sim, exatamente. Quando a gente tem novo produto, a gente tem novos riscos, a gente tem novos relacionamentos com clientes, a gente tem novas tecnologias que a gente precisa implementar para garantir segurança naquela operação. Tá? E hoje eu vejo que, essencialmente, as instituições bancárias, financeiras, elas têm uma fragilidade, né? Sempre tiveram, né, uma grande fragilidade no seguinte sentido. Muitas vezes, situações que não são resolvidas entre partes, aí eu já estou indo para o jurídico um pouco, acabam trazendo o banco como responsável. Né? Então, eu sofri uma fraude, por exemplo. Né? E eu não consigo acionar a outra parte, eu vou acionar o banco. Aqui o banco não monitorou as operações que fugiram de padrão, né? Operação que não estavam dentro do padrão. Então, o banco, ele está sempre em modo defesa. Ele sempre precisa estar pronto para responder a qualquer tipo de questionamento. Então, quando a gente fala em relação a compliance by design, né, a criação de metodologia de compliance, a gente também precisa daí falar ainda mais da questão do alinhamento com o direcionamento estratégico. O compliance tem que estar sabendo o que está acontecendo lá em cima para poder cuidar, né, daqui de baixo. Como que vocês veem isso, né, essa importância em relação a esses conceitos de processos já nascerem pensando em compliance? Bom, vou começar aqui trazendo um case muito bacana que a gente tem hoje lá. Estamos caminhando aqui para o 2º ano de um processo novo que nasceu dentro do compliance e que é basicamente o compliance by design mesmo na criação de produtos. Hoje a minha estrutura tem uma vertical que chama governança de novos produtos, em que a gente cuida exatamente dessa governança do produto desde que ele nasce até o dia do seu lançamento. Então, como que o compliance funciona aqui? Ele vai fazer exatamente isso que você trouxe, Edu. Ele vai trazer o alinhamento estratégico às demais áreas de negócio. Então, a gente funciona ali como um centro de uma estrutura que vai conectando as demais pontas de uma engrenagem para a gente
conseguir capturar todos os pareceres dos especialistas que precisam emitir parecer quando está lançando um novo produto, identificação de riscos. Então, a gente consegue juntar ali todas as expertises necessárias para avaliar um novo produto quando ele está nascendo, quando a ideia está sendo constituída, e o compliance exerce esse papel importante ali de fazer essa gestão. E é bem legal porque a gente nasce com a ideia lá no negócio, então a gente começa junto com o Product Owner, quando ele tem a ideia ali, a gente chama as áreas especialistas, a gente faz um grupo de trabalho para discutir, para entender o produto, cada um emite seu parecer, o compliance consolida aqueles pareceres, junto com as recomendações necessárias, e a gente vai fazendo follow-up dessas recomendações junto com o Product Owner até o produto ir ao lançamento. A gente também faz o comitê de produtos, em que a gente pega a aprovação do produto para seguir, não seguir. Então, a gente tem um papel muito importante ali de fazer essa gestão, de trazer para a alta direção o que a instituição está querendo colocar de pé, qual o risco que tem ali, qual que é o retorno, porque a gente também tem a área financeira junto da gente ali para uma avaliação de business plan. Então, a gente tenta levar para esse comitê uma viabilidade mesmo de produto, e a gente trazendo ali uma visão de risco, uma visão de retorno, e a gente vai fazendo esse follow-up ali, esse acompanhamento contínuo até o produto ir ao ar. Então, é uma forma muito interessante que a gente tem de estar mais na estratégia, mais no dia a dia do negócio ali, de forma que a gente está sabendo de todos os produtos que estão sendo lançados e a gente consegue entrar também, o compliance, além de fazer a gestão, o compliance também entra como um parecerista, então ele consegue ver ali os riscos regulatórios, riscos de imagem, reputação, enfim, qualquer outro risco que esteja envolvido. Então, eu queria compartilhar esse processo que a gente tem hoje, que eu acho que é muito interessante para o compliance e para a instituição como um todo. Só uma pequena complementação sobre isso. Assim, mais que ver riscos, você está proporcionando no final do dia uma tomada de decisão segura pelos tomadores de decisão. Né? Você está compilando ali todas as nuances que envolvem o produto, do ponto de vista de risco, de retorno financeiro, compilando isso de forma executiva e fornecendo para eles, ali os responsáveis, no aspecto de governança, tomar uma decisão assertiva. Eu acho que tem um aspecto que é muito importante que vocês falaram em algumas das falas de vocês sobre a questão reputacional. Uhum. Existem alguns negócios, acho que todo negócio precisa de reputação, mas existem alguns negócios que a reputação, de fato, ela é absolutamente relevante, né? Sim. Os nossos negócios, né? Então, um escritório de advocacia vive de reputação e um banco mais ainda, né? O que quebra banco, eu acho, é a ausência de reputação, né? Porque quando perde reputação, eu olho e falo, poxa, esse banco aqui eu vou tirar meu dinheiro. E começa a tirar o dinheiro, né? A gente tem um problema. Só esse complemento, Lini, por favor. Conectando com o que a Mirna trouxe, hoje no banco existe essa governança, né? A governança não fica dentro do compliance, fica dentro junto com o CRO, mas muito mais ali como responsabilidade da área de produtos, né? E ter essa visão, né? Acho que de novo a gente volta, né, nisso de integração, colaboração, da visão integrada dos riscos, né? A emissão de um parecer antes do produto nascer, para evitar, né, aqueles retrabalhos, aquela correria, aqueles puxadinhos para poder cumprir alguma coisa, e pensando na parte do regulatório ou de prevenção à lavagem de dinheiro, como exemplos, enfim. Vários, né? Dá para falar em vários aqui, risco financeiro, então. Mas da importância, assim, e existe um desafio, que é o mindset da área de produtos entender dessa necessidade, porque na cabeça dele, já está nascendo seguro. Na outra casa, a gente ouve muito isso, na outra casa era assim. Não, amigo, mas a gente precisa seguir um rito, não só porque é regulatório. Até para resguardar você. Exato, não só porque é regulatório, porque esse processo é regulatório, mas exato, para resguardar, para que já nasça seguindo todo o processo com a visão de todos os riscos.
e você precisa levar isso para o comitê. Então, nós vamos juntos viabilizar o negócio, né? Pensando compliance como viabilizador do negócio e as demais áreas, né, de riscos como viabilizadoras, já nasce de uma forma segura ou ali, né, pensando, né, na parte que a Mirna com certeza consegue até contribuir muito mais regulatória, às vezes, num estudo, viabiliza algo além do que trouxeram para a gente como escopo de produto. Outras alternativas de receita mesmo, né, como viabilizadora mesmo. Então, é uma cultura, né? Porque às vezes lá o time de produtos, não, já está aqui, não está aí, né? Não, eu preciso para ontem, ok, vamos juntos para ontem. Acho que é bem esse mindset que a gente precisa atuar no nosso dia a dia. Sem complementações, acho que a gente já está chegando ao final aqui, mas eu queria agradecer no início do episódio, não tive oportunidade, mas assim, desde o primeiro momento que eu entrei em contato com as duas, né, para participação ali do projeto, as duas, né, se disporam, independentemente ali da agenda corrida e dos desafios do dia a dia. Então, queria agradecer muito pelo interesse, pela parceria de sempre. A Aline eu ainda não conhecia ao vivo, né, então uma baita oportunidade, e passar para o Edu fazer o fechamento. Assim, faço minhas as palavras do Augusto. Muito obrigado, né, Aline, um prazer te conhecer. Espero que a gente ainda converse bastante. Muito bem, né? Muito a gente bem. teve a oportunidade de visitar o banco lá, mas você não estava no dia que a gente foi. Mas foi um grande prazer te conhecer e eu te ouvir. Mirna, né, nossa parceira aí já de longa data, obrigado pela parceria, pelo aceite de estar aqui conosco. A gente está, né, fazendo as gravações dos episódios aqui em BH e eu tenho repetido em todos os episódios que é um prazer discutir compliance aqui em BH. Eu acho que o nível de maturidade que os profissionais de BH têm em relação à compliance é enorme, é muito grande. A gente fica muito satisfeito em ver, primeiro, que, né, vocês têm esse nível de maturidade aqui em relação à compliance, mas que conseguem enxergar o compliance além da questão da conformidade, né? Eu acho que isso é o que a gente vem buscando no mercado, é o que a gente vem tentando trazer em todas as palestras, em todas as orientações, em todas as aulas, né? Eu acho que a sorte que eu tenho de ser professor é de poder influenciar quem está começando nesse mercado a olhar já de uma forma mais estratégica, mais relevante o universo do compliance para as instituições. Compliance, na minha opinião, nunca foi uma moda. Eu teve uma vez eu estava num debate com outro advogado que ele falou, o compliance é uma moda. Eu falei, bom, então eu vivo dessa moda faz 25 anos já, pago as minhas contas, criei meus filhos, né, graças a Deus, com essa moda, mas não é uma moda, é uma necessidade, é uma realidade dentro das corporações. Então, gente, muito obrigado, e eu deixo aqui alguns minutinhos para vocês, para vocês deixarem uma mensagem final. Legal, obrigada, eu que agradeço pelo convite mais uma vez, estar com vocês aqui. E assim, acho que para fechar, eu acho que tudo que a gente falou, né, compliance atrelada à estratégia e dia a dia sem burocracia, eu acho que é isso que a gente busca levar no nosso dia a dia, é o que a gente respira, né? A gente foi picado pelo bichinho do compliance, a gente respira isso todos os dias, e a gente ama fazer, então a gente quer levar esse espírito de que não é uma moda e que o compliance está aí para ser parceiro, né? Eu acho que o nosso grande esforço do dia a dia é esse. E obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada, meninos, pelo convite, pelo papo. Obrigada, Mirna, por estar aqui do meu lado, parceira de vários momentos, de vários bens. Eu acho que é nossa função mesmo, enquanto compliance officers, disseminar isso não só dentro, mas fora, né? Acho que quanto mais pessoas
picadas pelo mosquitinho, né? Uhum. Entender, mesmo que não atue diretamente com compliance, mas entender a importância, né? Não só quando se ouve compliance zero, deixa eu entender o que é isso. Não, não só nesse momento entender da nossa importância, né? Da nossa necessidade, mas de compartilhar mesmo o que a gente faz e que tem sim desafio, né? Não é uma avenida reta e tá tudo bem, né? É o que a gente gosta. Acho que qualquer profissão, qualquer área vai ter os seus desafios. E, bem, acho que é isso, assim. Tô pronto para um outro papo. Gostei. Gente, obrigado. Foi excelente. Obrigado. Obrigada. E se você gostou, curte, compartilha, segue o nosso canal lá no YouTube, que a gente ainda vai colocar muito conteúdo aí de compliance de qualidade para vocês. Forte abraço a todos e até o próximo episódio. Valeu!